Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a semana 4 do PET 2, que tem o tema as atividades e o mundo do trabalho. Então, é aula de geografia. Então, primeiro nós temos que entender, né, o que é o terceiro setor, né, da economia. Então, é a comercialização de produtos e os serviços essenciais para o funcionamento da globalização, de uma sociedade globalizada, né? Então, é o comércio, as escolas, o transporte, hospitais, bancos, entre outras coisas. E é nele que circula todos os bens produzidos no setor primário, que é a agricultura, a pecuária, extrativismo, e no setor secundário, que é o setor industrial. Então, o que seriam esses serviços, né? Então, inclui uma enorme diversidade de atividades econômicas terciárias que relacionam-se com os outros setores da economia. Os serviços se caracterizam pelo fluxo contínuo na prestação e também pela variedade técnica da qualidade do serviço prestado. Uma parcela grande da mão de obra é absorvida na atividade que pode aprender de forma intermediária ao final, de uma forma privada ou pública. Então, é todo esse setor, né, que caracteriza isso. Então, segundo a OMC, o setor de serviço pode ser classificado em 12 serviços. Então, são eles os serviços de empresas, de comunicação, de construção relacionada à engenharia, distribuição, educacionais, de meio ambiente, financeiros, de saúde, sociais, turismo, lazer, cultura e esporte. E na mesma classificação de transporte e outros que não estão incluídos. E o comércio seria o quê, né? Teve um ritmo muito rápido de troca de bens e materiais que se intensificou na economia globalizada. Então, formou uns agrupamentos, né, que foram os transfronteiriços, o consumo exterior, presença comercial, movimento de pessoas. E na metade do século XX, ocorreu uma modernização para atender grande demanda da sociedade de consumo. Então as pessoas foram consumindo, 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 então teve que se modernizar esse setor. Então houve, em relação ao setor primário e secundário, um aumento dos postos de trabalho, mas não o suficiente para diminuir a grande proporção de trabalhadores no setor informal. Então, o comércio internacional tem sido um dos principais articuladores da globalização e na interdependência entre os países. Atualmente, a recessão econômica, a automatização e a terceirização contribuíram para a alta taxa de desemprego na atividade comercial do Brasil e do mundo. Então, o agravamento da crise econômica atingiu em primeira mão o setor terciário, né, o terceiro setor, que foi provocando um efeito dominó nos demais setores da economia. Embora ainda, né, a situação já traz impactos imediatos também de instabilidade tanto do cenário local quanto no mundial. E é isso que vemos, né, nessa pandemia que estamos vivendo. Então, as ações políticas públicas de empresas privadas e principalmente da iniciativa popular são vistas em todos os países, acelerando mesmo de forma paliativa os grupos mais fragilizados da sociedade mundial. Então, os primeiros que afetam, né, são já os setores que já são, né, que tem essa fragilidade. Então, esse setor também foi bem impactado, como a gente pode ver nas discussões que tem tanto na nossa cidade quanto em outras cidades, né? Sobre o fechamento do comércio, aí vai atingir o pequeno proprietário e vai acarretar várias outras causas, né? Isso é uma crise econômica que estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus. E vendo tudo isso, né, nós temos a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Então, a DIT trata-se da relação das atividades econômicas entre os países desenvolvidos e o subdesenvolvido. E a consequência dessa divisão é que ela acentua as desigualdades existentes entre os países pobres e os países ricos.
Então, a divisão internacional e territorial do trabalho foi decisiva na organização do espaço geográfico mundial. Então, essa divisão configurou-se como suporte para o sistema de subdivisão do espaço mundial, tanto de natureza política quanto de socioeconômica, evidenciando-se assim a dependência das nações subdesenvolvidas em relação às potências econômicas, ou seja, os países desenvolvidos. Então, a atual divisão internacional do trabalho define uma organização do espaço econômico mundial, na qual observa-se uma grande desarmonia entre as nações, principalmente no comércio internacional, gerando uma relação desequilibrada entre os países produtores e os exportadores. Então, pessoal, para nós consolidarmos o conhecimento dessa semana, vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, as questões de 1 a 4 da página 112 e 113. Tá bom? Então, bons estudos, qualquer coisa é só chamar.